Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Vamos ter a nossa live com o Dr. Edio, com o Dr. Antônio Basílio, filho, Dr. Edio Silva Júnior. Vamos esperar aqui o Dr. Edio entrar, o Dr. Basílio. Sejam todos bem-vindos. Motumbaxé, Motumbá, Xangô abençoe a bênção de todos. Uma conversa necessária sobre aquele caso de Araçatuba, não é sobre os direitos, não é dos afro-religiosos. Alguém vai lá no Insta do Dr. Edio, diga para ele que tem que vir aqui e entrar no vídeo. Eu não estou vendo ele aqui. Ah, já está aqui. Pai, é só o senhor aceitar. Já enviei para o senhor entrar. Só o senhor aceitar o convite. Pronto, só dá uma mexida na câmera. Pronto. Agora sim. Ah, Agora maravilha. sim. Agora vai. Espera aí. Só um minutinho, meu pai. Querido. Não, tá tudo bem, o pessoal tá chegando. Temos tempo, eles estão chegando. Tá, eu vou ter que pegar um outro apoio aqui para o celular, porque o apoio que eu estou usando aqui, ele está instável, tá? Então me dá só um minutinho. Pegue. Tá, Eu vou já aqui volto. trocando uma palavrinha, vão compartilhando Tá, uma conversa. Pegue lá, pai, pegue, nós aguardamos. Tá bom. Vão compartilhando, vão chamando o povo de terreiro. Uma conversa fundamental. Dr. Edio tem todos os detalhes, ele tem as informações. Estamos aqui. Professor Adriano Jardim, Samanta, querida, Moutinho, Cláudia, Adriano Pereira, Cássia Oliveira Alves, vão compartilhando. É uma conversa importantíssima sobre aquele caso, não é, que todos acompanharam. Esteve, né, inclusive, trend topic, né, quer dizer, como nós falamos, muito divulgado, graças a Exu e Ogum, e sobre o caso, não é, da perda da guarda da familiar, e também sobre a questão envolvendo a iniciação de uma menina, não é, uma criança de 12 anos, de Iemanjá. E nós ficamos, né, todos nós, não é, pai? Primeiramente, não é, a sua bênção. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter essa pessoa que está sempre disposta a nos acalmar, né, nos defender e nos acalmar, porque todos nós ficamos muito assustados, né, sobretudo nós de terreiro. Então, estamos aqui com essa conversa extraordinária. Para Xangô, né? Que Xangô fala pela boca do Dr. Edio, não só fala, né? Quer dizer, fala, defende. Então, para ele nos trazer, ele tem informações precisas, não é, sobre esse caso. E então eu gostaria primeiro, tá todo mundo, recebi muitas mensagens, pai. Então que o senhor nos contextualizasse. Obrigado, meu pai. Sua bênção. O senhor sabe do imenso carinho e admiração que eu tenho pelo senhor. O senhor é um símbolo, um ícone da nossa religião, e o senhor exerce um sacerdócio
que eu penso que todos nós que lutamos para o engrandecimento, para o engrandecimento da nossa religião, tem o senhor como um exemplo de sacerdote, de guerreiro da luta contra a intolerância, contra qualquer forma de intolerância, né? Então, eu não tinha como dizer não. Um convite do senhor, eu não tinha como dizer não, né? Mas veja só, há algum tempo a gente vem falando sobre isso, né? Eu, inclusive, tem na internet aí alguns modelos que eu fiz de autorização dos pais. Eu, inclusive, à época, é porque eu ainda tenho dificuldade para falar com o senhor e ver quem está entrando aqui. Mas é possível que a Luciana esteja participando com a gente aqui. Luciana da OIA. E eu me lembro que, à época, eu falei com ela sobre isso. O que eu disse para ela? Para a gente evitar problemas, vamos fazer o seguinte: vamos ter 2 documentos. Primeiro, o documento dos pais para o sacerdote, a sacerdotisa, enfim, o ILE, e um documento em que, por meio do qual o sacerdote comunica. Ele não vai pedir a permissão, ele comunica ao Conselho Tutelar de que uma criança, e nem é esse o caso, porque juridicamente ela tem mais de 12 anos, então já é uma adolescente, que uma adolescente, nesse caso, por decisão dela e dos pais, enfim, vai ficar durante um certo período no terreiro, né? Para evitar isso. No fundo, a gente não teria... Quando a gente pensa essa coisa da contranarrativa, no fundo, a gente não teria que fazer isso, porque a criança vai à missa aos domingos, às 7 horas da manhã, e vê o padre tomando vinho. A ingestão de bebida alcoólica é associada a alguma coisa sagrada. Então, a rigor, a gente não deveria ter que dar essa satisfação para o Conselho Tutelar. Mas, para evitar exatamente esse tipo de problema que nós tivemos em Araçatuba, eu venho recomendando que a gente faça isso e venho recomendando que a gente não permita que menores de 18 anos visualizem, assistam o abate religioso. Por que eu venho recomendando isso? Porque a lei que disciplina o abate comercial, não o abate religioso, o abate comercial, a lei que disciplina o abate comercial, ela determina que menores de 18 anos não devam assistir e visualizar o abate comercial. Então, por analogia, isso pode ser utilizado contra nós. Então, como nós não temos ainda um nível de organização, enfim, de ação política que possa fazer frente à intolerância, eu, então, como advogado, veja, Babá Sidney, meu pai querido, que o primeiro caso que eu atuei com esse mesmo enredo foi em 2003. Um babalorixá da cidade de Registro iniciou uma menina de 9 anos. A mãe era da religião. A mãe ficou o tempo todo com a menina no Roncó. Ou seja, durante a iniciação, né, os ritos de iniciação, e aí a conselheira tutelar ficou à espreita a semana toda. No dia da saída da menina, ela mobilizou a polícia, 10 viaturas, detiveram 40 pessoas que estavam
na saída, na festa da saída da menina, e 5 foram presos em flagrante, incluindo a mãe da menina. Então, isso em 2003, ou seja, tem quase 20 anos. Então, ou seja, o Conselho Tutelar, lamentavelmente, ele integra esse espaço público que vem sendo aparelhado por facções religiosas, porque eles são remunerados, eu não sei exatamente qual é a remuneração, 2 ou 3 salários mínimos e tal, e aí esses grupos neopentecostais mobilizam os fiéis para ir votar no seu candidato a conselheiro tutelar. E ali, já finalizando essa minha intervenção inicial, até em razão de que também o doutor Basílio, eu sei que eu vou aqui alternar, né, a minha intervenção com o doutor Basílio, e que também está junto, eu, o Basílio e o Jades, e assumimos o caso de Araçatuba. Ali foi uma sucessão que lembra a barbárie, e eu me lembro que, quando eu falei com o senhor disse um show de horrores, e eu acho que não há melhor expressão para definir o que aconteceu ali. Um show de horrores. Por quê? Quando a menina foi apreendida, ela nem mais estava no terreiro, ela estava na casa dela com a mãe. Então, primeiro, eles tentaram emplacar a suposta ocorrência de abuso sexual e abuso sexual e assédio, enfim, alguma coisa assim. Enfim, aí a Polícia Militar, veja que há aí uma cadeia de responsabilidades, e todos eles serão responsabilizados no seu devido momento. A Polícia Militar invade o terreiro, leva a mãe e a menina para a delegacia, e é interessante porque no boletim de ocorrência, na intervenção da PM, havia uma policial feminina, uma mulher PM, e ela entrevista a menina, e a menina diz: não, eu estou aqui porque eu estou fazendo a minha iniciação, e inclusive isso consta lá, ela demonstra tranquilidade e tal, enfim, mas são conduzidos à delegacia. O delegado ouve a menina, ouve a mãe, conclui que não terá ocorrido nenhum tipo de crime, nenhum tipo de violência contra a menina. Por cautela, e aí, nesse sentido, eu concordo rigorosamente com o procedimento adotado pelo delegado, o delegado manda fazer o exame de corpo de delito. E o exame de corpo de delito comprova que a menina não tinha sofrido qualquer forma de violência. Dispensa. A mãe, atenta à movimentação, decide, então, levar a menina para casa, a casa dela. Aí, na terça-feira, eles voltam à carga com o negócio do corte do cabelo da menina, e então o juiz de plantão determina a busca e apreensão, né? Então, ali é a junção do aparelhamento dos conselhos tutelares por grupos neopentecostais, o Ministério Público, e nós vamos responsabilizar, inclusive, criminalmente o promotor, não é? E o juiz que diz numa decisão liminar, isso está lá escrito, posso aqui falar isso, porque é o que está escrito na decisão dele. O juiz fundamenta a decisão dele, e ele textualmente está lá. Ele diz:
com base em informações veiculadas pela imprensa. Eu até, se estivesse numa tribuna, eu diria que o dinheiro que o contribuinte, nós, contribuintes, gastamos para manutenção do poder judiciário pode ser economizado, porque, então, já que o que a imprensa veicula serve de prova para a decisão do juiz, nós fechamos o judiciário e vão todo mundo para a Globo levar os conflitos sociais para que a Globo resolva. Quer dizer, sobre qualquer aspecto que possa ser visto esse caso, é intolerância religiosa, racismo religioso. Pai, eu vou depois trazer o nosso querido Dr. Basílio, né? Mas eu tenho duas questões que me chegaram, né? Como nós íamos conversar. A primeira questão, eu não sou uma pessoa do direito, portanto, eu não tenho conhecimento, né? Quer dizer, eu não tenho know-how sobre os processos, sobre como essas questões se dão. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, né? Quer dizer, eu me lembro, nós estivemos numa mesa na Defensoria Pública aqui em São Paulo, sim. E o senhor já nos alertava, o senhor chamou, inclusive, não é, de privatização dos órgãos públicos. Né? Quer dizer, quando o órgão público, em alguma medida, ele começa a responder a uma ideologia religiosa. Ponto. Sim. Eu tenho duas questões para o senhor. Eu li a matéria da época, né? Quer dizer, eu estou acompanhando todas as notícias, eu só não acompanhei as notícias locais, porque me parece que as notícias locais elas foram assustadoras, e foram nessas que o juiz se baseou. Mas a mãe, não é? Quer dizer, a mãe, ela é de Candomblé, ela é da comunidade há 10 anos, ela acompanhou tudo. E aí, doutor Edio, pai querido, essa celeridade, né? Quer dizer, o que explica essa celeridade? Quer dizer, em uma semana foi tudo resolvido. É assim mesmo? Eu quero, sabe, como uma pessoa leiga de justiça, é assim que a justiça funciona? A rigor, Babá, quem decidiu foi um juiz plantonista, não é? Então, por alguma razão, nesse dia especificamente, o judiciário não estava no seu funcionamento regular, digamos assim, ordinário, né? E foi uma decisão liminar. E aí, exatamente, que procede a sua indignação e a indignação de quem não... A indignação porque... veja, um juiz ingressa numa seara que a Constituição protege, o Código Civil protege, o Estatuto da Criança e do Adolescente protege, que é o vínculo familiar. A menina estava com a mãe dela. A mãe e o pai são da religião. Ela tem mais de 12 anos, porque uma tecnicalidade jurídica, mas eu acho que vale a pena dizer aqui, o Estatuto da Criança e do Adolescente considera criança, essa expressão criança, quem tem menos de 12 anos. E quando a pessoa completa 12 anos, ela é, então, juridicamente considerada adolescente. Bom, o ECA, a Constituição, o Código Civil, determinam que é atribuição dos pais a educação religiosa da criança e do adolescente. Então, não é o Estado, nem é a sociedade e tal. E lembrando que educação religiosa não se confunde com ensino religioso, que é outra matéria, que a gente até pode fazer uma live para falar sobre ensino religioso. E é bem provável que a mãe Nádia esteja acompanhando aqui a nossa live. Como educadora, ela sabe, enfim, a complicação, para dizer o mínimo, que é essa coisa do ensino religioso. Então, a gente não está falando aqui de ensino religioso.
Nós estamos falando de educação religiosa. E a legislação, o direito internacional, em qualquer parte do planeta, essa atribuição é dos pais, primordialmente dos pais. Então, a menina tem mais de 12 anos, portanto, a opinião dela tem que ser levada, por lei, deve ser levada em consideração. O pai é da religião, a mãe é da religião, e ela decide se iniciar na religião. Então, como é que num plantão, não é admissível, com todo o respeito que eu tenho ao Poder Judiciário, e eu sou um advogado que levo causas ao Poder Judiciário que não são causas simples, são causas complexas, e eu tenho o maior respeito pelo Poder Judiciário. Mas como é que um juiz plantonista, para enfrentar a observação que o senhor fez, como é que um juiz plantonista finca uma cunha num vínculo familiar com base em notícia de jornal? Quer dizer, não há razoabilidade nenhuma numa decisão como essa, não é? Foi por isso que, quando o caso chegou até mim, o doutor Basílio, o doutor Jader, eu disse, não, esse é um caso que a gente tem que assumir. A gente tem que assumir porque não é razoável. E o senhor tem razão. Essa celeridade, ela tem uma clivagem aí, não é? Ela tem uma clivagem visível, não é? Eu não quero ser desrespeitoso em relação ao judiciário. Eu sou advogado, vivo da advocacia. Eu vou, até o fim da minha vida, eu vou me relacionar com o judiciário, porque sou advogado, mas não é razoável uma decisão como essa num prazo tão curto. Até porque, só para marcar bem esse território, pai, o exame, né, de corpo de delito, que é o instrumento investigativo, estou falando como uma pessoa, um cidadão comum. O senhor depois já mesmo, porque eu estou aprendendo. Esse que é o instrumento, né, quer dizer, um instrumento investigativo, ele deixou algum resíduo, ele marcou alguma violência? Assim, o senhor tem conhecimento disso? O exame de corpo de delito constatou que ela não sofreu qualquer forma de agressão ou de violência. Perfeito. E aí, como essa primeira investida não deu certo, e é por isso que eu dizia ao senhor, meu pai, que haverá aí uma sucessão de responsabilização, uma cadeia de responsabilidades, porque na primeira investida, a narrativa era emplacar abuso sexual ou lesão corporal. Aí o exame de corpo de delito, que é alguma coisa, uma perícia, né, que é feita por um médico que é especializado nessa matéria, constata que não houve nada. Aí o delegado dispensa a menina, ela volta para casa. Aí a mãe decide, então, já vendo a movimentação, a mãe decide que elas deveriam não voltar para o terreiro, mas sim para casa, que é o lar da menina. A casa é o lar da menina. Ela vive com a mãe. Ela vive com a mãe. E aí, então, vendo que a primeira investida não deu certo, não emplacou, exatamente, inclusive porque o exame de corpo de delito constatou que a menina não havia sofrido qualquer sorte, qualquer forma de agressão. Aí eles voltam com a história do corte de cabelo, né? E voltam à carga. E aí o conselho tutelar, que é também alguma coisa que o senhor dizia sempre com a propriedade que o senhor tem em tudo que o senhor fala, o conselho tutelar, aparelhado, privatizado, como lamentavelmente, no país, privatizado por interesses de facções religiosas,
volta a carga, e aí, então, um juiz... Porque, meu pai, com todo o respeito que eu tenho aos conselheiros tutelares, mas para você ser um conselho para você se tornar um conselheiro tutelar, a lei não exige absolutamente nada, não é? Agora, para você ser um promotor de justiça, um juiz de direito, a lei exige que o senhor tenha feito graduação em direito, que o senhor tenha exercido a advocacia por 3 anos, que o senhor tenha sido aprovado num concurso público, que o senhor tenha frequentado a escola superior da magistratura ou a escola superior do Ministério Público. Quer dizer, como é que um promotor de justiça, um juiz de direito, adota uma postura como essa, em que a lei é rigorosamente ignorada e prevalece uma ideologia, que é o que o senhor dizia. Ali prevaleceu um tipo de decisão movida por ideologia. Não tem absolutamente nada de legal, de jurídico, numa decisão como essa. É uma decisão ideológica, metajurídica, e que atende à inclinação, digamos assim, à preferência do promotor que interveio no caso e do juiz que toma uma decisão como essa. Eu vou deixar aqui uma questão, pai, e para o segundo momento, quando o senhor voltar. Eu vou trazer agora o doutor Basílio, tá bem, nosso querido, mas eu vou deixar aqui, o senhor vai pensando e na volta o senhor já vem tá bem. Com o Oxê na mão, o senhor já volta com o Oxê na mão. O que está na minha cabeça? O quanto, não é? O quanto esse tipo de atuação, não é? De atuação desigual, vamos chamar de uma atuação desigual. Eu também estou tentando ser super respeitoso, eu não quero... Nós somos Xangô, nós somos a justiça, nós temos de acreditar na justiça. Eu também quero ser muito respeitoso com a justiça, embora com muita dificuldade, mas eu gostaria que o senhor voltasse para nós e falasse um pouco, sabe, o quanto esse tipo de atuação desigual e tendenciosa, vamos chamar assim, tendenciosa, para usar um eufemismo, enfraquece tanto o judiciário, pai, quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente. Enfraquece, inclusive, o papel do Conselho Tutelar. Não é? Quer dizer, em alguma medida, tira a nossa crença sobre esses órgãos públicos. Eu quero... Segura e o senhor volta com isso. Vou chamar aqui meu pai, o doutor Basílio. Tá bem, meu pai querido? Estou aqui agora... Agora estou trazendo aqui o doutor Basílio. Pai, já o chamei. Ah, já está, que alegria. Olá, meu pai, a sua bênção. Sua bênção, meu pai, meu querido pai Sidney. Que honra, que prazer poder fazer uma live com 2 personalidades da nossa querida religião. Papai Sidney, uma pessoa que se dedica de corpo e alma à nossa religião, é um ícone da nossa querida religião. E o meu querido irmão Édio, meu sócio, pessoa que também dedica parte da sua advocacia, como eu, em prol da religião. Essa é a grande verdade. A gente se dedica metade da nossa advocacia em prol da religião. O IDAFRO, que é o Instituto de Defesa das Religiões Afro-Brasileira, está aí com as maiores ações, correndo para todos os lados do Brasil. Mas vamos ao que nos interessa, não é? Que é essa atrocidade que nós estamos vendo no judiciário paulistano.
realmente uma sucessão de arbitrariedades, tanto por parte do Conselho Tutelar, Ministério Público e, por que não dizer também, da autoridade máxima, em que autorizou, determinou a busca e a apreensão desta menina religiosa de Candomblé. Ela tinha e tem a nossa religião no coração. É vontade dela fazer a iniciação dela na religião. Ela não foi obrigada por ninguém, nem pelos pais, nem por ninguém da família, e muito menos pelo babalorixá dela. Ela fez de livre e espontânea vontade. Era a vontade dela. Então, dado início na sua feitura, tivemos uma sucessão de acusações, né, os perjúrios feitos pela avó dela, que levou o Conselho Tutelar a ir até o Ilê, conduzir ela, a mãe, à delegacia, como muito bem disse o meu querido irmão doutor Édio, houve lá a oitiva das partes e ela declinou de forma bem tranquila que não estava sofrendo qualquer tipo de ameaça, qualquer tipo de lesão e que ela estava fazendo juntamente com a mãe dela. É importante que se frise isso, porque a gente tem que se cobrir documentalmente quando você não tem a mãe e o pai ao lado. E essa criança fica sob a tutela do babalorixá ou da Ialorixá. Mas não, ela estava junto com a mãe, pasmem, ela estava junto com a mãe acompanhando tudo o que se passava. Então o delegado se sentiu numa situação que ele realmente viu que não existia qualquer tipo de crime e as acusações eram infundadas. Ele procedeu, como disse o doutor Édio, o exame de corpo de delito, a qual comprovou, e inclusive gostaria de parabenizá-lo, Babá Sidney, porque falou com muita convicção. O exame de corpo de delito é a prova material, é o que comprova se realmente houve lesão, se houve qualquer tipo de constrangimento sexual, enfim, é a materialidade do crime. O juiz se baseia único e exclusivamente nesta prova material, que é muito importante e corroborado pelas provas testemunhais. Não é? Mas esse é um documento primordial. E ele foi objetivo em dizer que não houve absolutamente nada. Como não houve? Óbvio, ela está acompanhada da mãe, o sacerdote dela é um sacerdote respeitado, tá entendendo? Um sacerdote que pratica os nossos dogmas dentro da sua característica. Então, um absurdo total. Liberando, depois, não satisfeito, veio uma nova acusação que ela estava sofrendo maus tratos. Ora, maus tratos porque cortou o cabelo. É aquela velha história. Aqueles que não conhecem os dogmas da nossa religião não podem opinar. Isso é dogma da nossa religião, é feitura, é assim mesmo. E tanto é que ela quis, ratificado pelos pais, então não há crime nenhum. E muito bem disse o doutor Édio, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é claro, ele é objetivo nesse sentido, não é? Ele diz que a responsabilidade da iniciação religiosa do menor ou do seu responsável são dos pais. Mas eu vou um pouco mais além. Ali não era nem dos pais, é dela. Ela tinha vontade. Tá entendendo? Então, eu queria saber onde existe o crime. Há, sim, uma sucessão de arbitrariedades, coisa absurda. E nós vamos, sem sombra de dúvida, até o fim, vamos fazer o que tiver que fazer, vamos acionar quem tiver que acionar, porque é um ato de discriminação irreparável. Eu vou um pouco mais além.
Imaginem o fator psicológico dessa criança. Ela está sofrendo um constrangimento irreparável. Imaginem, ela está longe da mãe, conversando com a mãe por celular, liga de 10 em 10 minutos para a mãe está podendo ter contato pessoal com a menina 5 minutos. Imagine 5 minutos. Um dos dias a mãe teve uma vontade tão imensa de ter contato com a filha, foi até a casa da mãe dela, porque quem está fazendo essas acusações é a avó materna, e a própria mãe recusou que a filha tivesse contato com a mãe. Então, imagina o que está passando na cabecinha desta criança que está sofrendo este tipo de constrangimento. Mas é um absurdo. Nós estamos realmente tendo decisões ideológicas, umas decisões que não têm nem pé e nem cabeça da justiça. Este não é o primeiro caso que nós defendemos. O IDAFRO vem defendendo inúmeras ações. O ano passado tivemos uma infinidade de ações. Esse ano mesmo, com toda essa pandemia, também uma infinidade de ações de grande envergadura. E deparamos com um judiciário, assim, com umas decisões meio atravessadas, sabe? A gente entende que realmente existe o fator ideológico. É o que a gente sempre fala. Para que votar o Conselho Tutelar? Exatamente por isso, o Conselho Tutelar, ele tem a força de tirar seu filho. Quando eu sempre falo em bater no papo, eu, doutor Edio, nas eleições do Conselho Tutelar, o que os neopentecostais fazem? Eles fretam ônibus, lotam ônibus, para que o povo vá votar neles. E nós, infelizmente, dentro de São Paulo, eu não sei se tem imagine, dentro de São Paulo, um conselhador tutelar que seja da nossa religião. É um absurdo. E nós necessitamos, tendo em vista participarmos de um Estado laico, nós deveríamos ter representante de todas as religiões. E quando não existe, nós sofremos esses tipos de discriminação. É um absurdo. É o que eu estava falando com o doutor Ed agora, dessa nova legislação, Aldir Blanc, que o órgão fiscalizador também não temos nenhum representante. E eu pergunto, será que esse dinheiro vem para o nosso povo? Ou será que vai se trabalhar de forma ideológica também e nós vamos ficar só vendo passar esse dinheiro? Então, realmente nós temos que nos acautelarmos e lutarmos. Essa é a grande verdade. Nós não temos representantes e temos que lutar com os poderes que nós temos. E fazemos isso com todo amor e carinho, porque não deixaremos, em hipótese alguma, que faça alguma coisa de forma arbitrária contra a nossa família. Jamais. Nós vamos às barras da justiça, se tiver que ir para o tribunal, se tivermos que ir para Brasília, nós vamos aonde tivermos que ir em prol, em defesa da minha família, que é a nossa família. Excelente, pai. Essa participação, né? Não acabou não, fica aí, calma. Fica aí, peraí, calma, fica aí, segura. É um horário bom, né? A gente fala, a gente começa a falar, advogado e professor, quando começa a falar, vem o microfone e não para mais, né? Pai, olha só, quer dizer, nós temos, né? Felizmente, nós temos o IDAFRO, não é? Nesse momento, nós temos, não é? Quer dizer, eu penso, não é? Quer dizer, que essas questões, não é? Elas são questões que começam, não é? A tomar corpo, né? Tanto nas nossas comunidades quanto no judiciário, e eu penso que talvez seja até, embora assustador, desesperador, injusto, mas talvez seja uma maneira, não é, da gente ocupar espaço, não é? Porque as pessoas, elas não podem, não é? Quer dizer,
penso eu, né, e o senhor pode dizer com mais propriedade, não pode, né, quer dizer, em tese, não é, quer dizer, aquela ideia de a justiça é cega, né, precisa, né, o juiz precisa se esforçar para isso, o promotor, a defensoria pública. Eu tenho uma questão para o senhor que é a seguinte: esse acesso à defensoria pública, esse acesso, porque foi tudo muito rápido, o senhor acompanhou, esse acesso à defensoria pública e essa ação também rápida da defensoria pública, qualquer cidadão consegue isso, pai? Isso é comum? É aquela velha história. Muitas vezes você interpõe uma ordem de habeas corpus, fica 90, 100 dias para julgar. Quando entra alguma coisa de interesse do Estado, da União, julga-se rápido. E quando a coisa também é ideológica, quando se verifica que é uma coisa de clamor público dentro da cidade, haja vista que Araçatuba é uma cidade que não é pequena, já é considerada uma cidade de médio grande porte, mas realmente há de se ver com estranheza esse tipo de procedimento tão rápido. E eu vou um pouco mais além, meu querido Babá Sidney. Eu entendo que o judiciário, para tomar qualquer tipo de decisão, e o Ministério Público, para opinar, ele tem que ter base consistente. Não é só ouvir um lado da moeda. Então, quer dizer que ele ouve o conselho tutelar, a avó da menina, que é o órgão acusatório, e o contraditório. Onde que está? E a oitiva da mãe da menina? Quer dizer, não se tem? Está entendendo? É ouvido só um lado e se toma decisão? Quer dizer, o juiz vai ouvir a criança e a mãe depois de decidir a retirada da mãe, a criança da mãe mandando para a avó. Isso é um absurdo total. É a maior aberração que eu já vi. É a maior aberração jurídica que eu já vi. Tomar qualquer tipo de decisão unilateralmente. Não existiu a dualidade. Para você decidir, você tem que ver os dois lados da moeda. O que não houve. Está entendendo? Ele ouviu só uma parte e decidiu num plantão e teve o descalabro de decidir dizendo que pelo clamor público, pelos noticiários, ora, é o fim da picada, né? Quando você tem que se ater aos autos, às provas do processo, e não ao clamor público, não é? Quer dizer, é uma sucessão de arbitrariedades. Então, é importante marcar. Muito obrigado a todos e todas, a todos que estão aqui, professora Estela Caputo, Samanta, mãe Marlise, que está aqui, a Lorixá Marlise, minha irmã, mãe Nádia, o Minodô, pai Tadeu, estão todos aqui, muito obrigado, desculpem. A gente vai ter de fazer outros encontros, pai, nós vamos ter... É o que eu falei. É muito pouco, é rápido, a gente começa a falar, não para mais... Fala um pouquinho, ele fala um pouquinho, eu estou acabando. Nós vamos ter de fazer outros encontros. Pai, olha só, a professora... É sempre um prazer, papai. É sempre um prazer falar contigo. A professora Estela perguntou se a iniciação tinha terminado. Tinha terminado a iniciação? Olha, eu não sei, eu acho que não, porque a iniciação dela, segundo informações, era de 21 dias e parece-me que não chegou a terminar. Ela estava, inclusive, ela está sendo induzida, tá me entendendo? Tem um outro pormenor que ela está sendo induzida pela avó para não dar prosseguimento na feitura dela em casa. Ela deve estar com que ler algumas coisas. E ela está sendo induzida pela avó e não quer, ela está ligando toda hora para a mãe, porque a avó está induzindo ela a não seguir os preceitos, entende? Que ela teria que fazer em casa. Então, essa menina, é o que eu falei, o fator psicológico dessa menina vai ser tão abalado, que eu acho que nós temos que pedir muito aos orixás que ilumine bem a cabecinha dela e que Iemanjá, que é a mãe, a dona da cabeça dela, ilumine a cabecinha dela, porque
Uma menina de 12 anos passar por todos esses constrangimentos é meramente impossível. É meramente impossível. Mas é a grande realidade, papai. Muito obrigado, pai. Muito obrigado. Obrigado mesmo pela disponibilidade, por estar aqui conosco. Nós vamos ter de voltar, nós vamos voltar. Eu né, quer dizer, vamos acompanhar esse despautério, né? Despautério de perto, né? Quer dizer, essa violência, né? De perto. O senhor bem disse, né? Quer dizer, como é que fica, né? Quer dizer, o babalorixá, a comunidade, a mãe, a criança, né? Quer dizer, todo mundo sofrendo, não é? Sem nenhuma necessidade, não é? Sem nenhuma necessidade. E muito obrigado. Eu penso que nessa live era necessária, essa conversa mais que necessária. Depois eu vou anunciar uma outra live, vou pedir às pessoas que mandem as suas questões, e aí a gente retoma na semana que vem. Com certeza, papai. Essa semana nós já estamos tomando providência a partir de amanhã, para que nós possamos resolver essa questão e que essa nossa afilhada, essa nossa querida Iaô, volte para as mãos da mãe, que é o local onde ela deveria estar agora. Infelizmente não está, mas lá é o lar dela e é lá que ela vai ficar, sem sombra de dúvida. Cabe, Cile. Um beijo, pai. Vou trazer o doutor Edio de volta. Ok, meu irmão, beijo. Estou esperando o doutor Edio voltar. Alguém aqui contribuiu conosco. Me parece que o processo iniciático ele foi interrompido, e vocês viram aí, né? Quer dizer, é importante a gente marcar muito bem o território, porque sempre há a impressão que, em alguma medida, isso também é uma questão colonial, não é? Quer dizer, é uma questão da criminalização da nossa cultura e das nossas práticas. Então, sempre há a impressão que, em alguma medida, nós não atendemos. Doutor Edio está voltando, então é importante essa conversa para a gente ver que estava tudo dentro da lei. Pai, Meu pai querido, já estamos indo para os 8 minutos finais. tá bem? Então eu vou deixar o senhor concluir, eu já vou dando aqui um salve para todo mundo, um motumbá, a bênção, um saravá fraterno, e eu vou deixar o senhor concluir com duas questões. Uma questão porque sempre há aquela impressão de que nós fizemos alguma coisa errada. Nesse caso específico, nós fizemos alguma coisa errada, né, para sofrer esse tipo. Então, gostaria que o senhor marcasse bem essa fala, entendeu? Nós fizemos alguma coisa errada, quer dizer, me parece que a mãe atendeu, inclusive a mãe deixou fazer o exame, ela atendeu às solicitações da justiça. Então, é um primeiro ponto que eu gostaria que o senhor destacasse bem, é uma fala importante para nós, para a gente não sempre ficar se sentindo criminoso, né, da história. E a outra questão é o enfraquecimento tanto da justiça quanto do Conselho Tutelar. Gostaria que o senhor fechasse com essa fala.
Olha, meu pai, Sidney, querido, o Babá Rogério, que é o Baba Lorixá dela, está, inclusive, acompanhando aqui a nossa live. E eu quero muito parabenizá-lo, primeiramente, pela coragem que ele teve de enfrentar, não é, um tema como esse, enfrentar estruturas, não é, numa cidade que fica a 550 quilômetros de São Paulo. Então, Babá Rogério tem o meu respeito, tem linhagem, tem raiz, e o senhor toca num ponto crucial. A questão aí é a credibilidade do Poder Judiciário, a credibilidade da lei, a credibilidade da democracia. No fundo, nós estamos discutindo isso aqui. A credibilidade da democracia. Quer dizer, como é que uma decisão como essa, em que o juiz textualmente refere notícias da imprensa, quer dizer, o doutor Basílio, como advogado criminal proficiente e brilhante que é, lembrava bem. O exame de corpo de delito, ele prova ou não prova a materialidade do crime. Então, se o exame de corpo de delito confirmou que a menina não foi submetida a qualquer forma de agressão ou de violência, o caso deveria ter sido... Ali já havia uma ilegalidade, mas o caso deveria ter sido encerrado ali. Não, eles voltam à carga. Então, meu pai, Sidney, querido, nós precisamos cada vez mais falar sobre o problema de intolerância religiosa. Nós precisamos cada vez mais estarmos juntos, não é? Nós precisamos de interlocutores como o senhor, com seu preparo intelectual, com seu engajamento político, com o seu sacerdócio, com a sua história de vida, filho de uma Ialorixá. Nós precisamos cada vez mais disso, porque, lamentavelmente, o que eu tenho a dizer é que esse tipo de problema e outros tende a aumentar. Eu gostaria muito de finalizar essa live, meu pai Sidney, e o senhor sabe que eu ponho a cabeça no chão, nos seus pés, porque o senhor merece esse reconhecimento de um velho Ogã. Eu queria muito finalizar a nossa live dizendo que as coisas vão melhorar, mas as coisas não vão melhorar. As coisas vão piorar, e é por isso que nossa religião precisa cada vez mais se preparar, se precaver para não ser vítima de uma situação como essa. Exato, exato. E esse trabalho, né, do senhor, doutor Jader, doutor Basílio, pai Tadeu, né, quer dizer, do Idafro, o trabalho que o senhor sempre desempenha em nome, né, da nossa cultura, porque é nossa, o senhor é um Ogã, o senhor, né, é desde dentro, não é um estrangeiro, né, o senhor é o nosso pai, né, quer dizer, é o nosso pai, é um pai, e tem desempenhado como ninguém esse papel de pai, e honrado, sobretudo, o senhor da justiça, que é nosso pai, e sempre para mim, sabe, pai, desde que começou a quarentena, eu tenho potencializado essas conversas, porque o meu objetivo é naturalizar, né? Quer dizer, porque de verdade o que está em jogo porque disseram que não era natural ser de terreiro, não é? E que nós estamos, em alguma medida, aquém do século XXI. Como a gente está aquém, a gente não está protegido, né? Quer dizer, o trabalho do senhor diz justamente isso. Olha, gente, nós precisamos atender os protocolos, a burocracia do século XXI. É isso que o senhor diz, né? Quer dizer, quando o senhor fala, olha, gente, vamos tomar as nossas medidas cautelares, e todos nós temos aprendido muito com o senhor, e nos conforta muito, né, saber que a gente tem, né, o Idafro, tem o senhor, tem o doutor Basílio, o doutor Jader, e uma série de outros pelo Brasil afora,
que nesse momento podem nos apoiar, e eu concordo com o senhor, lamentavelmente, a tendência não é melhorar, a tendência é piorar, né? Quer dizer, a luta ela vai se agravar, mas, por outro lado, não é? Quer dizer, quando isso, em alguma medida, na minha cabeça, quando vai para a justiça, me parece que a gente chegou ali num lugar, né, que, de alguma maneira, vai, pelo menos, começar a entender que nós existimos e que podemos existir, né, que é a justiça, não é, pai? É isso mesmo, meu pai Sidney, querido. Eu entendo que, na sua intervenção final, está o que eu diria que é a chave. A chave é, nós temos que estar juntos, nós temos que ampliar o nível de conscientização do nosso povo, ampliar o nível de organização do nosso povo, nós temos que começar a eleger macumbeiro para o legislativo, nós temos que pôr macumbeiro no judiciário, macumbeiro no Ministério Público, macumbeiro na Defensoria Pública, macumbeiro em tudo quanto é lugar, porque é o que eles fazem. E nós temos que disputar o processo judicial, como o doutor Basílio dizia aqui, o processo é um jogo, né? E a gente tem que estar bem preparado para esse jogo, porque é assim que a gente vai afirmar no judiciário, junto aos poderes, a dignidade da nossa religião, meu pai querido. Cabiecile, cabiecile, cao cabiecile. Cabiecile, Xangô Mabuna, Quixera Jaxera, cao cabiecile, ajapaero. Cabiecile, Xangô por nós, Exu por nós, Doutor Édio por nós, Doutor Basílio por nós, Doutor Jader por nós. Muito obrigado, meu pai, um forte abraço. E nós vamos voltar, nós vamos ter que voltar, porque o pessoal quer conversar mais sobre isso. Um forte abraço. Obrigado, meu pai querido. Eu fico à sua disposição, sua bênção. O senhor sabe do respeito, do carinho e da admiração que eu tenho pelo senhor. Obrigado, meu pai. Sua bênção, meu pai. Sua bênção. Receba meu moforibalé, minha cabeça no chão. A sua bênção. Senhor nos abençoe sempre, meu pai querido. Axé.